Boa noite. Nós, do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, estamos trabalhando com a nossa equipe resumida, conforme o Estado de Santa Catarina determinou. Nós estamos trabalhando com todas as medidas possíveis determinadas e seguimos os nossos trabalhos. Que a paz de Jesus nos ilumine nessa noite de hoje, a todos nós, onde quer que nós estejamos. E que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre no caminho do bem e do amor ao próximo. Senhor, nessa noite de hoje, queremos te agradecer por tudo isso que tem determinado para nós. E que a tua paz nos envolva sempre por caminho do bem. E possamos sempre ser pessoas melhores, a cada dia. Nos envolvendo no teu amor, na tua fé e na esperança de um dia melhor. Pedimos também que leve a nossa oração a todos os nossos colegas de trabalho da Ideal Espírita, que por um motivo ou outro não puderam estar aqui. Que a tua paz nos ampare sempre pelo caminho do bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E para nossa alegria hoje, nosso expositor doutrinário é o nosso companheiro de Casa Espírita, o Carlos Alberto, que vai nos brindar com a sua exposição doutrinária e vamos elevar o nosso pensamento positivo a ele, tudo aquilo que ele preparou com amor, com carinho, ele possa nos transmitir da melhor maneira possível e que a paz de Jesus o envolva. Carlos. Agora é tu. Boa noite a todos, queridos irmãos, encarnados, os desencarnados, os que estão nos acompanhando pela mídia. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Agradeço aos benfeitores da nossa amada Casa Allan Kardec, assim como o nosso presidente, o Frei Feijão, pela oportunidade de estar aqui novamente para mais um aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, que é "O meu reino não é deste mundo". Então, em João 18, 33, 36 e 37, diz que Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus seguidores fariam tudo para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino não é daqui." Pilatos me perguntou: "Então você é o rei?" Jesus respondeu: "Você é que está dizendo que eu sou o rei. Eu nasci e vim para esse mundo para dar o testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." Com essas palavras, Jesus quis dizer claramente que a preocupação dos homens deve ser com a vida futura. Sem vida futura, os ensinamentos morais teriam nenhuma razão de ser, né? Muitos não entenderam suas palavras. Achavam que se ele se referia à vida atual, não acreditavam, porque não acreditavam numa vida após morte, né? E assim achavam mesmo, assim, até ingênuas as palavras de Jesus. No entanto, o principal ensinamento de Jesus foi sempre sobre a vida futura. Por isso que consta já no início do Evangelho.
Ela deve ser meta de todos os homens, pois somente a continuação da vida aqui na Terra faz a justiça, a comparação entre a justiça de Deus, né, e a convivência dos homens aqui na Terra, ao longo do tempo que ela se cumpra, as leis de Deus. Naqueles tempos, os judeus não compreendiam muito sobre a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados por Deus. Não imaginavam que homens também poderiam se tornar anjos, né, pelo seu desenvolvimento espiritual e compartilhar da mesma felicidade. Acreditavam que simplesmente que a supremacia dos povos era por causa e as conquistas sobre os inimigos eram recompensa por eles cumprirem as leis de Deus. E acreditavam também que as calamidades coletivas, as derrotas, eram castigos pelas desobediências às leis de Deus. Então, Moisés não poderia aplicar leis mais brandas a um povo extremamente materialista. Né? Então, Jesus veio mais tarde para falar de amor e mostrar que existe outro mundo onde a justiça divina segue o seu curso e onde os bons procuram seguir os mandamentos e encontram a sua recompensa. Esse Jesus retornou, após deixar a terra, ao mundo espiritual, que é da onde ele nos fala. Só que Jesus aqui teve que ajustar seus ensinamentos de acordo com a época de um povo menos esclarecido. Então, que a vida futura, porque era uma lei da natureza da qual ninguém poderia escapar. Para o cristão era difícil de compreender como a vida poderia continuar após a morte, porque eles eram desprovidos da certeza absoluta. Hoje, já os homens mais maduros, com mais esclarecimento, para compreender as verdades, têm condições de compreender melhor as verdades, e o Espiritismo vem com uma terceira revelação, né, para completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura. São fatos comprovados, demonstrados claramente pelos próprios Espíritos, que vêm descrevê-la sem deixar margem para dúvidas. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender a continuação de uma realidade. Desse modo, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através de sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Compreendemos que o reino de Jesus não era deste mundo. Mas será que ele também não foi, ou não teria um reino por aqui? Não é um reino de usar a coroa de quase sempre, de jogos de interesse, de oportunidades, muitas vezes amaldiçoados. Não. Rei, sim, dos filósofos, dos poetas, dos artistas, dos escritores. Genialidade influindo sobre o progresso da humanidade, sendo a grande realeza moral. Sob esse aspecto, Jesus foi rei mais poderoso de todos os soberanos da terra, e com razão ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Acreditando-se na vida futura, tem-se certeza que a vida continua após a morte. Assim, temos aumentado a maneira grandiosa da nossa responsabilidade moral sobre o ponto de vista da maneira como nós encaramos a vida aqui na Terra. Sabemos que a vida espiritual é infinita. Portanto, a vida terrena fica sendo uma breve passagem por um planeta de provas e expiações, e que hoje, graças a Deus, está se tornando de regeneração. Portanto, ela deve ser seguida por acontecimentos mais felizes. Né? Com isso, a morte deixa de ser assustadora, a entrada para o nada. Na realidade, o desencarne
passa a ser um retorno à pátria espiritual. Uma libertação para a morada de felicidade e paz. A nossa fé raciocinada na vida futura faz com que recebamos mais tolerância e tranquilidade nessa passagem por este mundo de paz ao espírito, e dá paz ao espírito, traz paz ao espírito, mais calma e suaviza as suas amarguras. Já os que não têm certeza ou que não acreditam na vida futura, fazem daqui tudo para conseguir bens materiais da melhor qualidade, muitas vezes com luxo, ostentação, pois na sua vida isso tem valor só porque só acreditam nela. E quando acontece alguma perda, sentem-se vítimas frustradas por uma ambição não satisfeita. Olha só. E com orgulho e vaidade feridos, se sente injustiçado. Essa será uma tortura que o acompanhará todos os instantes por ser só materialista, né? E tudo torna-se de grandes proporções. Agora, aqueles que acreditam na vida após morte e vida futura, sabem que tanto ricos como pobres somos iguais perante Deus. E por isso se penaliza ao ver pessoas, né, que tão frágeis e passageiros lutando e sofrendo para subir um degrau mais alto e que isso não as leva a nada, né? Por isso, quanto mais desapego e importância dermos à vida material, maior será a nossa fé na vida futura. É óbvio que não podemos pensar somente na vida futura. Senão, o que estaríamos fazendo aqui, se além de tudo nos espera uma vida melhor? Não é bem assim. A nossa natureza nos impulsiona a buscarmos sempre o melhor para nós, nossa família, né, que vai em encontro ao progresso e conservação, que são as leis da natureza. Trabalhamos por necessidade, gostamos e precisamos para cumprir os planos de Deus, que nos colocou aqui com esse objetivo. Eis o motivo por que, ao acreditarmos na vida futura mais facilmente, nos consolamos com os dissabores desta encarnação, ao pensarmos no destino que nos aguarda. Deus não é contra os prazeres terrenos, porém é contra os excessos que vêm em prejuízo da alma. Dessa maneira é que se previne os que compreendem as palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. O Espiritismo, como terceira revelação, vem nos esclarecer que a vida é apenas um elo da corrente da grandiosa obra do Criador. Também luta contra essa visão curta e mesquinha dos homens materialistas, como se fosse essa vida o único caminho para alcançarmos a eternidade. Mostra também que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si, e ainda que também existe uma ligação entre todos os seres vivos dos mundos habitados, mostrando que assim é uma base, um sentido de fraternidade universal. Por outro lado, a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz com que todos os indivíduos sejam estranhos, né? Porque o espírito já existia antes de reencarnar, né? E já cometeu muitos erros e acertos, né? Então, imagina, a gente reencarnasse e lembrasse, mas na vida passada aquele lá me fez isso, mas aconteceu aquilo. Então, por isso que a gente não lembra. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos todos ligados. Estamos ligados, sim. E assim sabemos por que o Mestre Jesus não falou tudo na sua época, pois os povos ainda não compreenderiam devido à sua pouca evolução. E assim, ele reservou o Espiritismo, que é a terceira revelação, para divulgar seus ensinamentos só mais tarde, quando a humanidade já estivesse preparada para recebê-los. Ainda tem aqui um comentário de uma rainha da França,
em Havre, 1863, relata a decepção que teve ao desencarnar e ao ver que não foi recebida com pompas. E viu acima dela homens que ela julgava desprezados, porque não possuíam sangue nobre. Como muitos, meus amados irmãos, ainda até hoje vivem somente esta vida, e assim tendo muitas dificuldades após o seu desencarne. Mesmo que sendo recebido pelo plano espiritual, não aceitam que estão desencarnados, e vivem em volta desta esfera terrestre, não é? Sofrendo bastante. Mas essa rainha, ela conclui no depoimento, nas instruções dos espíritos deste capítulo, pedindo que oremos por esses espíritos menos esclarecidos, porque a prece aproxima o homem de Deus, sendo o elo de união entre o céu e a terra. Então, a oração, meus amados irmãos, é o que nós temos de mais poderoso, de mais forte a todos os momentos. Orar pelos nossos irmãos sofredores, orar por nós mesmos, pelos nossos entes queridos. A nossa ligação com o plano espiritual é imediata. Temos a fé raciocinada, e quando fazemos a nossa oração, estamos sendo assistidos por eles. Tá? Então, ainda que eu tenho no Livro dos Espíritos, na pergunta 10, 18, Kardec pergunta aos espíritos: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? E os espíritos: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça. São a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Mas os maus não deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Mas a transformação na humanidade, isso já está previsto. Então, esses espíritos que não cumprirem com as leis divinas e que as suas vidas forem ceifadas, assim como todos aqueles que estão atrapalhando esse progresso, serão encaminhados para outros mundos novos, em que eles terão que novamente se preparar para o seu progresso. E não só isso. Além disso, terão que trazer junto consigo os seus irmãos mais atrasados que se encontram nesses planetas. Então, meus amados irmãos, eram as mensagens que eu tinha. E ainda tem mais uma mensagem aqui, da revista O Consolador Semanal, que é divulgação espírita, Elucidações de Emmanuel, ano 5, número 252, da revista, 18 de março de 2012, em que ele fala sobre a construção do futuro. É um trechinho lá no final que diz: para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria o desânimo ou deserção na obra do Cristo. Porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberto na sustentação da fé. Isso é também um trecho do livro do Livro da Esperança, do Emmanuel, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E assim, meus amados irmãos, tudo que nós vimos hoje aqui trata-se também de uma evangelização, né? Para nós, para todos aqueles encarnados e desencarnados que estão conosco,
E assim sendo, nós vamos concluir aqui com uma musiquinha que fala exatamente sobre isso. E diria assim: vem para evangelização, cuidar dos nossos irmãos, nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no mundo da luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor, evangelizar é amar. Vem pra evangelização, cuidar dos nossos irmãos, nessa tarefa de luz. É o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no mundo de luz. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor, evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor, evangelizar, evangelizar, evangelizar é amar. Muito obrigado. Boa noite a todos. E assim, meus amigos, depois dessa palestra maravilhosa que o Carlos nos apresentou, nos fez, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nessa noite. Senhor amado, Espíritos bondosos, Deus nosso Pai, misericordioso, bom e justo, nós te agradecemos por tudo que tu tens nos proporcionado, por esse momento, por podermos estar aqui. E também, hoje, vamos ficar na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece, fazer, onde quer que nós estejamos neste momento, no sofá, na cadeira, vamos relaxar e vamos fazer um passe coletivo. Vamos fazer a nossa sintonia com Deus, no fundo do nosso coração, com Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga por tudo que eles têm feito por nós, por Jesus, na sua infinita bondade, nos amparar sempre para o caminho do bem, por derramar sobre nós, nesse momento, bálsamos de saúde, de paz, de esperança, mas de muita fé. E possamos cada dia mais acreditar e crer que um dia após o outro a tempestade passa e tudo passará. E nós vamos viver dias muito duros. Que a paz de Jesus nos ilumine, agradecemos por tudo. E Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem.
E, por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. E que a paz de Jesus esteja conosco em todos os momentos. Uma boa semana a todos e boa noite.